I didn't even sign my release papers. I told them I was done on social media, which is none of this works anymore. None of this flies anymore. I had to leave, and I've heard. E se o maior momento da história do wrestling se transformasse numa despedida trágica? Na noite de 21 de novembro de 2025, enquanto o SmackDown rugia da Ball Arena em Denver, um confronto rotineiro do torneio Last Time Is Now irrompeu num pesadelo brutal. Drew McIntyre, suspenso por um ataque de enredo, atingiu Cody Rhodes dentro do ônibus de turnê do campeão, desferindo um golpe que quebrou mais do que apenas o ritmo do ringue. O resultado? Uma compressão axial severa da coluna cervical que deixou o campeão indiscutível da WWE sem ar e toda a indústria prendendo a respiração. 8 dias antes do arriscado Survivor Series War Games, as probabilidades de apostas da indústria mudaram e o equilíbrio de poder desmoronou. Agora, com o mundo ainda a recuperar do ataque, Cody Rhodes fez um anúncio atordoante. Ele está a reformar-se do wrestling. No vídeo de hoje, vamos detalhar os eventos chocantes daquela noite fatídica, explorar a realidade médica por trás da lesão de Rhodes e examinar o que esta reforma significa para o futuro da WWE e o legado de um verdadeiro campeão. Fiquem ligados, não vão querer perder a história completa. A noite de 21 de novembro de 2025 alterou os alicerces da World Wrestling Entertainment. Numa cidade que há muito servia como um cadinho para o drama do wrestling, a transmissão ao vivo do SmackDown da Ball Arena em Denver irrompeu em algo muito além do espetáculo esperado de um enredo de campeonato. O que começou como uma progressão encenada no torneio Last Time Is Now e uma preparação para o próximo evento Survivor Series War Games degenerou numa cena de violência calculada que deixaria uma marca duradoura na indústria e na carreira de um homem. Cody Rhodes, o campeão indiscutível da WWE e um dos rostos da mais recente renascença da empresa, encontrou-se no lado errado dos holofotes. Dentro do seu ônibus de turnê pessoal, um veículo que se tornara um santuário móvel, um símbolo do seu status e um refúgio das implacáveis exigências de uma agenda da WWE, ele foi alvo de um ataque não sancionado. Drew McIntyre, um superstar que havia sido suspenso por razões de enredo, saiu das sombras do universo WWE e desferiu um ataque que alteraria a trajetória da vida do campeão. A abordagem de McIntyre foi deliberada e cruel, uma manifestação de amargura que fermentava desde a sua própria queda em desgraça. Ele emergiu do cais de carregamento dos bastidores com um sorriso retorcido, limpando as mãos numa toalha, antes de entrar no enquadramento de uma câmera de mão, a sua silhueta um contraste gritante contra o interior escuro do ônibus de turnê. O ataque não foi um simples ato de agressão, foi uma violação orquestrada de um lugar que oferecera a Cody uma sensação de segurança e controle. No momento em que a câmera cortou para a porta do ônibus, a audiência foi forçada a confrontar uma realidade que se estendia além do ringue. A fisicalidade do ataque, a brutalidade de uma mão atingindo um corpo que já estava vulnerável pelos rigores do wrestling, ressoou de uma forma que as rivalidades roteirizadas nunca haviam alcançado. Quando a filmagem finalmente revelou a extensão do dano, o diagnóstico médico foi preciso e arrepiante: compressão axial da coluna cervical. Esta lesão, um desalinhamento severo das vértebras do pescoço, ameaça déficits neurológicos a longo prazo e é um perigo que não pode ser descartado como mera teatralidade. À medida que os detalhes emergiam, os riscos da próxima luta War Games, a apenas 8 dias de distância, mudaram dramaticamente. As probabilidades para Cody Rhodes, que havia sido a pedra angular do arco narrativo de War Games, viraram-se contra ele. A jaula do War Games, outrora um símbolo de competição brutal, mas honrosa, tornou-se agora um cenário para uma batalha ainda mais pessoal. Com a gravidade da lesão confirmada por especialistas, a janela para um regresso seguro deixou de ser uma questão de tempo, tornou-se uma questão de vida e saúde. Em meio a esta turbulência, outras narrativas convergiam. The Vision, a facção mercenária de Paul Heyman, que havia surgido dos remanescentes da Bloodline, continuava a apertar o seu domínio sobre o elenco da WWE.
O papel de Drew McIntyre dentro de Division, ao lado de Logan Paul, Brock Lesnar e os pesos pesados mais jovens, Bron Breakker e Bronson Reed, não era mais apenas um enredo, tornou-se uma manifestação da ambição implacável da facção. Enquanto isso, a aliança de heróis, Team Rhodes, Team 2.0, demonstrava ainda mais a natureza frágil das alianças numa era em que as velhas lealdades estavam a ser reescritas. A inclusão de CM Punk, Roman Reigns e os Usos criou uma coligação que, embora unida contra a Division, carregava as suas próprias fraturas internas que ameaçavam desmoronar-se mesmo antes de a guerra ter começado. A briga bruta que havia eclodido no Monday Night Raw na semana anterior estabeleceu um tom de violência crescente que a transmissão de Denver apenas intensificou. Imagens de câmeras corporais da polícia foram exibidas, uma decisão ousada que enraizou o universo da WWE num realismo cru raramente visto na televisão. Esse mesmo realismo foi o pano de fundo contra o qual a lesão de Cody Rhodes se desenrolou. Com os relatórios médicos em mãos e a gravidade da sua condição esclarecida, Cody Rhodes enfrentou uma decisão que reverberaria no coração de cada fã. O mundo sempre esperou que ele fosse um pilar de resiliência, um campeão que pudesse suportar as tempestades do ringue. No entanto, a própria natureza da sua lesão, uma ameaça silenciosa e potencialmente vitalícia, forçou uma reavaliação das prioridades. A escolha era clara: continuar uma carreira que arriscava danos graves e possivelmente irreversíveis, ou afastar-se dos holofotes e preservar uma vida que se estendia muito além do ringue. Numa manhã tranquila, longe do rugido da arena, Cody Rhodes sentou-se com a sua família, rodeado pelo zumbido suave do horizonte de Denver. Ele falou: Is this it? Or is there another chapter? Oh, I've wondered if I've plateaued. I don't know. You haven't plateaued. No, but I always wonder. Yeah. So where does it go from here? Like I'm Yeah. on my second arena tour. Where does it go? I've done movies. I'm doing a TV show. Ou num tom que carregava o peso de anos passados sob as luzes brilhantes e o peso da decisão à sua frente. Estou neste negócio há tempo suficiente para saber que as maiores vitórias não são medidas pelos títulos que ganho, mas pela saúde e felicidade que mantenho, disse ele à mídia, as palavras ressoando com uma resolução silenciosa e inabalável. Ele anunciou a sua reforma da competição em ringue, uma declaração que chocou a indústria. O anúncio não foi uma saída dramática com uma luta final. Foi um reconhecimento sóbrio e digno de que havia chegado a hora de se afastar do espetáculo que definira a sua vida por tanto tempo. A notícia espalhou-se como um incêndio. Fãs que haviam aplaudido seu regresso triunfante ao ringue, que haviam testemunhado a sua resiliência após a traição da Bloodline, sentiram uma mistura de choque, alívio e admiração. A comunidade do wrestling também reconheceu a coragem necessária para admitir vulnerabilidade numa profissão construída sobre a ilusão de invencibilidade. À medida que os detalhes da sua reforma circulavam, histórias do impacto que ele teve no elenco, da mentoria que ofereceu a talentos mais jovens e da lealdade que demonstrou para com seus pares foram recontadas. Muitos viram na sua decisão a personificação da nova era, onde o bem-estar pessoal poderia ser colocado em primeiro plano, mesmo à custa do legado. Para a marca WWE, a perda de uma figura central apresentou um desafio que remodelaria as narrativas futuras. O evento War Games, que já havia sido reestruturado para considerar a lesão, tornou-se agora um testemunho das novas alianças que se formaram. As táticas de Division continuaram a ser dissecadas, enquanto os heróis restantes se adaptaram à paisagem alterada. Em meio à mudança, o retorno de AJ Lee e a ascensão de Ilya Dragunov adicionaram novos fios à tapeçaria de 2025, sublinhando a natureza fluida dos enredos de wrestling. O anúncio da reforma de Cody Rhodes também desencadeou conversas para além do ringue de wrestling. Destacou o custo físico que um desporto exige e a importância de reconhecer quando priorizar a saúde em detrimento das ambições de carreira. Num mundo onde a linha entre a performance e a realidade é muitas vezes indistinta, a sua decisão serviu como um lembrete de que as histórias mais poderosas podem ser encontradas nas escolhas que fazemos longe dos holofotes.
À medida que o universo WWE se ajustava à nova realidade, a narrativa da temporada de 2025 desenrolava-se com um renovado sentido de possibilidade. Os ecos daquela noite em Denver, da queda de um campeão, da brutalidade de um ataque e da força silenciosa de um homem que escolheu reformar-se, permaneceram gravados na memória coletiva. A decisão de se afastar do ringue não foi um fim, mas um novo começo, um que permitiria a Cody Rhodes viver além do ringue, explorar o próximo capítulo da sua vida com a mesma dedicação que mostrara dentro do ringue. A história, embora concluída de uma forma diferente, continuou a inspirar e a ressoar, lembrando-nos a todos que a verdadeira grandeza reside na coragem de enfrentar os nossos próprios limites com graça. A decisão de se afastar do ringue não foi o fim da história, foi o início de um novo capítulo que remodelaria o cenário da WWE de maneiras que ninguém havia antecipado. Por trás do verniz brilhante de um anúncio de reforma, a noite do ataque ao ônibus ainda cintilava nas mentes de fãs e insiders, um momento de brutalidade que se tornara um ponto de virada para o tecido narrativo da empresa. O assalto começou no interior silencioso do veículo de transporte que levava Cody Rhodes e a sua equipe por todo o país. Quando o operador de câmera, que seguia a equipe há semanas, e mais tarde os Usos, entrou no ônibus, a cena era um quadro grotesco. Rhodes estava pendurado de cabeça para baixo, as pernas emaranhadas no volante e nos compartimentos superiores, uma posição retorcida que espelhava o golpe de wrestling conhecido como Tree of Woe. O sangue acumulava-se à sua volta, manchando o chão em nítido contraste com a imagem limpa e corporativa que ele projetara durante anos. Uma laceração na testa, resultado de uma colisão com o volante ou o para-brisa, deixou claro que nenhum santuário no mundo do wrestling estava fora de alcance. Esta violação de privacidade carregava um peso simbólico, muito além da lesão física. O ato de pendurar um campeão de cabeça para baixo invertia o próprio emblema que ele lutara para defender, transformando o pesadelo americano numa paródia sombria. O evento foi rotulado como um massacre no canal oficial da WWE no YouTube e nos seus relatórios digitais, um termo hiperbólico que sublinhava a gravidade da agressão. Não era mais um encontro roteirizado, era uma execução de violência narrativa que ressoou com cada espectador. O contexto legal do ataque adicionou outra camada de intriga. O General Manager Nick Aldis havia suspenso McIntyre indefinidamente por atacar o árbitro Dan Engler durante uma derrota frustrante para Rhodes e Aleister Black. No entanto, Paul Heyman, sempre o mestre das lacunas, explorou uma falha contratual relativa ao combate War Games. As regras permitiam aos capitães de equipa recrutar qualquer talento de qualquer marca, independentemente da sua situação com o General Manager de um show específico. Assim, embora McIntyre estivesse impedido de aparecer na televisão do SmackDown, ele ainda era elegível para o Survivor Series, tornando a sua aparição em 21 de novembro uma transgressão técnica que Aldis reconheceu, mas não pode impedir. A cena de uma persona não grata numa plataforma restrita amplificou o sentimento de rebelião que definia a atmosfera do War Games. Relatórios médicos após o ataque transformaram a narrativa de um enredo de wrestling num drama médico que lançaria dúvidas sobre a capacidade de Rhodes de competir. Ele foi levado às pressas para uma unidade médica local, onde exames revelaram uma compressão axial da coluna cervical, bem como uma distensão cervical com espasmo. O diagnóstico implicava que o ataque de McIntyre havia envolvido um pile driver, ou um impacto com a cabeça dentro dos apertados limites do ônibus. Embora nenhuma fratura tenha sido detectada, a distensão cervical e os espasmos significavam uma chicotada cervical grave e rotação limitada do pescoço, um calcanhar de Aquiles que afetaria qualquer movimento de alto impacto. No contexto de um combate War Games, onde os suplexes de Brock Lesnar e o Splash Tsunami de Bronson Reed são elementos básicos, a vulnerabilidade do pescoço de Rhodes adicionou uma dimensão letal a cada suplex e golpe dos seus oponentes. O enredo teria de entrelaçar essa fraqueza física na narrativa, permitindo que Rhodes lutasse por baixo, reforçando a sua resiliência como babyface enquanto o protegia caso o desempenho vacilasse.
Contra este pano de fundo de perigo iminente, o episódio de 21 de novembro do SmackDown serviu como plataforma para o torneio Last Time Is Now, uma competição histórica que determinaria o adversário final para a lendária carreira de John Cena. As apostas foram ampliadas pelo status de Cena como campeão intercontinental, adicionando um ângulo de defesa de título ao torneio. A estrutura do torneio apresentou um campo diversificado, cada luta projetada para testar os limites da narrativa e do atletismo. A luta principal da noite foi entre Carmelo Hayes e Bronson Reed. A presença imponente e o domínio de poder de Reed, amplificados pelo apoio à beira do ringue de Logan Paul e Bron Breakker, prepararam o cenário para um clássico Davi contra Golias. Assim que Reed estava prestes a finalizar Hayes, o caos irrompeu. Os Usos subjugaram Paul e Breakker, enquanto um Cody Rhodes enfaixado e ensanguentado, apesar da sua lesão cervical, saiu furiosamente da parte de trás do ônibus. Num momento de heroísmo atípico, Rhodes aplicou um Crossroads em Reed, permitindo que Hayes garantisse uma vitória por contagem. A interferência foi um pivô narrativo crucial. Demonstrou que o ataque não conseguiu quebrar o espírito de Rhodes e forjou um laço entre Rhodes e a estrela em ascensão Hayes, uma passagem de tocha que ecoaria por toda a empresa. Simultaneamente, o torneio apresentou reviravoltas surpreendentes que sinalizaram uma mudança no equilíbrio competitivo. A vitória por pinfall de Penta sobre Finn Balor, uma vitória limpa que chocou muitos, destacou a natureza imprevisível do evento. Outras lutas adicionaram profundidade. A vitória por pinfall de LA Knight sobre Zack Ryder, um adversário surpresa que retornou como a persona Zack Ryder, e a vitória de Jey Uso sobre Rusev, uma luta filmada para o episódio de 28 de novembro. Esses resultados reforçaram o papel do torneio como catalisador para novos enredos, criando ondas que influenciariam rivalidades e alianças muito além do evento imediato. O ataque a Rhodes, as consequências médicas e as reviravoltas inesperadas do torneio, juntos, traçaram um novo caminho para a direção criativa da WWE. A narrativa mudou do brilho da glória do campeonato para a dura realidade dos limites físicos e do heroísmo inesperado. A reforma de Rhodes, portanto, não foi uma mera saída, mas uma declaração poderosa que ressoou em cada enredo, em cada luta e na imaginação de cada fã. Sublinhou o frágil equilíbrio entre a arte do wrestling e as duras realidades que por vezes a invadem e preparou o terreno para um futuro onde a resiliência, a coragem e o inesperado se tornariam os novos padrões do ringue. A notícia atingiu o ringue como um trovão, um silêncio instalando-se sobre a plateia ao vivo que parecia mais uma respiração coletiva suspensa. Os olhos de Cody Rhodes, ainda ferozes no corredor dos bastidores, refletiam o peso do momento. O diagnóstico veio em termos claros e clínicos: compressão axial. Os médicos confirmaram o dano às suas vértebras cervicais, a mesma tensão que lhe custara a luta no ataque ao ônibus, e agora, inequivocamente, um futuro além do ringue. O anúncio, "Estou a reformar-me do wrestling", foi simples, mas o seu eco reverberou por cada enredo e no coração de cada fã. Com a saída de Cody, o efeito dominó foi imediato. A Team Vision, pronta para dominar o próximo combate War Games, viu o seu núcleo abalado. Reigns, Punk e McIntyre, já envolvidos numa amarga guerra de palavras e sangue, enfrentaram agora a dura realidade de que seu homem principal, o homem cujo pescoço já era uma bomba-relógio, não poderia mais ser a peça central da sua estratégia de sobrevivência. A narrativa que se vinha construindo, a promessa de um regresso heróico da beira do colapso, dissolveu-se numa verdade silenciosa e crua. Por vezes, a história do herói termina antes do toque final da campainha. A perda também remodelou a divisão feminina, adicionando uma camada inesperada ao cardo do War Games. AJ Lee, a pioneira da Divas Revolution, havia reentrado no ringue como a quinta membro da equipa Babyface. Um regresso que carregava mais do que nostalgia. Era uma ponte entre eras. A formação, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss e agora AJ, parecia uma equipa de sonho, mas a tensão fervilhava por baixo da superfície. Ripley e Flair, rivais de longa data, olhavam-se com cautela. Bliss, sempre imprevisível, mantinha a atmosfera carregada. No segmento dos bastidores, Bliss tentou mediar,
Mas o poder de Ripley e a astúcia de Flair colidiram, criando uma fratura palpável. AJ, recém-saída da reforma e carregando o legado da última década, tornou-se o Coringa. Acalmaria ela a tempestade ou adicionaria mais uma faísca à chama? A sua mera presença intensificou os riscos, transformando a batalha do War Games num choque de histórias tanto quanto de personalidades. O Campeonato dos Estados Unidos, entretanto, continuou a sua própria história de resiliência. Ilja Dragunov, o Dragão Louco, defendeu seu título contra J.D. McDonough numa luta que fez jus ao seu nome. A multidão rugiu enquanto Dragunov executava um powerbomb estrondoso, seguido do icônico H-Bomb Elbow Drop, garantindo uma vitória arduamente conquistada. O seu domínio ilustrou a identidade do cinturão como um campeão trabalhador, separado dos teatros caóticos que definiam muitos eventos principais. Enquanto isso, a cena de Tag Team apresentou a sua própria reviravolta. DIY, a dupla de Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, enfrentou Fraction e a luta terminou controversamente quando Candice LeRae, esposa de Gargano, interveio, desmascarando Axiom. O final insinuou uma virada mais sombria para o DIY, preparando o cenário para dramas futuros que poderiam culminar num confronto de máscara contra título. As escolhas de produção para a noite também refletiram o tom narrativo em evolução da WWE. O uso de imagens de câmeras corporais durante a briga do Raw e o estilo shake can do ataque de McIntyre ao ônibus deram ao show uma sensação cinematográfica e não roteirizada. Ao quebrar o verniz polido, o show inclinou-se para uma era da realidade, permitindo que a violência parecesse consequencial e as lesões reais. A equipe de comentários reforçou isso ao referir repetidamente à compressão axial, ancorando o enredo na realidade médica. A combinação de visuais crus e diálogo factual ajudou o público a aceitar a tragédia como parte do tecido do show. Ecos históricos percorreram todo o episódio. O ataque de McIntyre ao ônibus ecoou o clássico tropo de destruição de veículos, reminiscente dos ataques de Stone Cold ao DX Express ou das cenas de NWO. No entanto, McIntyre inverteu o papel clássico do herói. Ele não era um anti-herói, mas um antagonista sinistro, um Stone Cold moderno cuja vilania era mais fria e calculada. Cody Rhodes, por outro lado, encarnou o arquétipo clássico de Sting, um herói valente, constantemente em desvantagem numérica e traído, mas que se recusava a desistir. A sua luta final, com o pescoço enfaixado e um crossroads improvisado em Reed, demonstrou a resiliência teimosa que definira a sua carreira. Esse momento, embora breve, foi um testemunho do seu caráter. Um herói que, mesmo nos seus momentos finais, entregou um espetáculo que honrava a natureza implacável do desporto. Olhando para o futuro, o Survivor Series prometia ser um campo de batalha entre o antigo e o novo. O card masculino do War Games tinha a Team Vision a enfrentar a Team Rhodes, mas com a reforma de Cody, o equilíbrio inverteu-se. A vantagem da Team Vision era clara. Eles tinham Reigns, Punk e McIntyre, todos capazes de lutar com ferocidade. No entanto, a ausência de um herói central na Team Rhodes deixava a sua narrativa vulnerável. O War Games feminino tinha a equipa de AJ contra o lado heel, uma disputa de histórias com o drama adicional do regresso de AJ. A luta pelo título IC, John Cena a defender contra Dominic, estava destinada a ser o cerne emocional do show. Cena, ainda a lutar no ano da sua reforma, defendeu o título IC com o peso da sua tour de despedida. A multidão podia sentir o significado de cada aperto de mão, de cada golpe. Dominic, interpretando o heel covarde na sua cidade natal, dependeria da interferência do Judgment Day, mas o legado de Cena provavelmente o faria reter o título, fechando o capítulo de uma carreira que abrangeu décadas. A noite terminou não apenas com aplausos, mas com um dilúvio de lágrimas, palmas e sussurros de obrigado. Fãs nas bancadas, nos seus telefones e nos balneários expressaram a sua gratidão. Eles recordaram os momentos em que Cody, com uma mandíbula partida e um olhar determinado, aplicara um crossroads num adversário imponente. Eles recordaram as imagens brutas e não roteirizadas das câmeras corporais que os fizeram sentir o custo real de cada slam. Sentiram o peso da decisão de Cody e respeitaram-na. A reforma de Cody Rhodes foi mais do que uma saída de personagem, foi um pivô narrativo.
Forçou a empresa a confrontar os limites da narrativa, a respeitar o custo físico para os seus artistas e honrar um legado que foi construído sobre garra, resiliência e um amor inabalável pela arte. O universo observou, um reconhecimento silencioso de que a melhor parte da história de Cody não foi quantos campeonatos ele ganhou, mas como ele escolheu terminar a sua jornada, com dignidade, honestidade e um espírito inquebrável que inspiraria as futuras gerações. A noite pairava pesada com o peso do silêncio, quebrado apenas pelo zumbido baixo do batimento cardíaco coletivo da multidão. Cody Rhodes acabara de entrar no ringue, as luzes a brilhar sobre ele enquanto entregava uma mensagem silenciosa, mas inconfundível. Chegara a hora de lançar o desafio e deixar o mundo respirar novamente. Quando as palavras finais da sua despedida escorregaram pelo microfone, "Eu dei tudo. É hora de sobreviver." A arena sentiu como se tivesse acabado de exalar. O seu anúncio reverberou para além das cordas de aço. Nos bastidores, o balneário fervilhava com uma mistura de admiração e alívio. Aliados de longa data e estrelas mais recentes encontraram-se a olhar para um espelho, a refletir sobre o preço de cada luta, cada slam, cada lágrima que escorrera pelos seus próprios rostos. Ninguém conseguia deixar de se perguntar como seria o mundo do wrestling sem o fogo que Cody havia derramado em cada combate. Contudo, mesmo com o futuro a parecer incerto, uma quietude resoluta instalou-se entre aqueles que o conheciam. Eles entenderam que o desporto sempre fora um ciclo de dor e triunfo, e que a sobrevivência dependia de aprender com cada capítulo.